Eu vou começar esse vídeo com uma frase que vai irritar muita gente. E talvez até você. A sua vida não muda absolutamente nada com 100 mil reais na conta. Nada. Você não vira rico, você não vira bem de vida, você só vira alguém que tem uma falsa sensação de segurança. E eu sei que isso parece absurdo, porque quando você é jovem, 100 mil parece tipo dinheiro infinito. Só que deixa eu te falar uma verdade. 100 mil reais não muda a sua vida porque você vai ter que continuar trabalhando do mesmo jeito. E se você ainda depende do seu trabalho para sobreviver, você não é rico, você só está menos quebrado. E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que esse marco é importante, mas é muito menos mágico do que vendem por aí. E principalmente te mostrar o que é riqueza de verdade. Bora lá. O maior erro do jovem é achar que esse número muda a vida. A nossa cabeça funciona mais ou menos assim. Quando eu chegar em 10 mil reais, eu respiro. Quando eu chegar em 50 mil reais, eu fico bem. Quando eu chegar em 100 mil reais, eu venci na vida. Só que isso é ilusão, porque a vida não muda quando você bate. A vida muda quando você muda de fase no jogo. E a fase do jogo não é o saldo bancário que você tem. A fase do jogo é a independência. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se você tem 100 mil reais guardados hoje, você consegue parar de trabalhar amanhã? Muito provavelmente não. Você consegue pagar aluguel, comida, plano de saúde, transporte, a sua vida? Provavelmente não também. Você consegue viver 10 anos da sua vida sem renda? Então pronto. Se você não consegue parar, isso não é riqueza, isso é reserva, é um colchão, é uma almofada às vezes. Entenda uma coisa, 100 mil reais é o começo do jogo, não o final. Eu gosto de falar isso porque geralmente isso é um choque de realidade para muita gente. 100 mil reais é tipo o tutorial do videogame. Você acha que chegou no final, mas na verdade acabou de aprender os botões. 100 mil reais é importante? É pra cacete. Porque você prova pra si mesmo que você é capaz de acumular dinheiro. Você prova disciplina, você prova consistência, você prova que sabe guardar. Isso é raro nos dias de hoje. Só que financeiramente, 100 mil reais ainda não compra liberdade. Compra paz. Mas paz é completamente diferente de liberdade. E o pior, os 100 mil reais te dá uma falsa sensação de riqueza. Sabe o que acontece quando alguém junta 100 mil reais? Na prática, a pessoa começa a se sentir acima da média. E ela realmente está, porque a maioria dos brasileiros não tem nem sequer reserva de emergência, que dirá 100 mil reais. Só que aí ela começa a cometer um erro perigoso. Ela começa a achar que agora ela pode relaxar, ela começa a achar que agora ela tá suave, tranquila. Só que não tá, porque a vida não mudou. O aluguel continua chegando, a inflação continua existindo, o cartão continua vencendo. Você ainda vai ter que acordar cedo para trabalhar, ainda vai ter que aguentar o chefe, ainda vai ter que viver no mundo real. Ou seja, 100 mil reais não muda a sua vida, só muda a sensação de segurança. E esse é o problema, porque essa sensação pode te deixar arrogante. E a arrogância faz você destruir tudo o que você construiu. E a pergunta que você precisa se fazer, e eu quero que você responda isso mentalmente. Se você tem 100 mil reais na sua conta, quanto isso te gera por mês? Vamos ser conservadores? Vamos supor que renda 0,8% ao mês. 0,8% ao mês de 100 mil reais é 800 reais. 800 reais por mês. Dá para viver com 800 reais por mês? Dá para pagar o aluguel com 800 reais por mês? Dá para ter uma vida confortável? Não dá. Então pronto. Isso mostra o ponto central. Você ainda é refém da sua renda ativa. Você ainda é refém do seu trabalho. Você não é rico, você ainda está no jogo. E riqueza, muito diferente do que as pessoas pensam, não é sobre o quanto você tem. É sobre o quanto você não precisa trabalhar. Agora eu vou te falar uma frase que define esse vídeo inteiro. Riqueza não é o quanto você tem na conta. Riqueza é o quanto você consegue viver sem ter que trabalhar. Essa é a definição real. Porque riqueza é liberdade. E liberdade é tempo. Então a pergunta que você deveria se fazer é a seguinte. Então a pergunta não é o quanto eu tenho na conta. A pergunta certa é, se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo eu sobrevivo sem mudar o meu padrão de vida? Aí sim você começa a medir a riqueza do jeito certo. 100 mil reais não significa que a sua vida está feita. Significa que você saiu do caos, que você saiu do descontrole, que você saiu do aperto, que você saiu da fase de viver no limite. Isso é incrível, mas não é riqueza. Porque riqueza de verdade é estrutura, como já diria Thiago Brava. Estrutura leva tempo e muito dinheiro, diga-se de passagem. E agora eu quero te falar o que é riqueza. E aqui eu tenho certeza que muita gente vai se surpreender. Riqueza, financeiramente falando, é quando você tem mais ativos que te geram renda do que passivos que tomam seu dinheiro. E vamos traduzir isso para uma linguagem simples. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso.
Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então a fórmula da riqueza é quando seu dinheiro trabalha mais do que você, é quando seus investimentos pagam boa parte da sua vida, ou quase toda, é quando a sua renda vem de diversos lugares, quando você não depende de um salário, é quando você não depende de um chefe. Porque se você só tem uma fonte de renda, você não é rico. Na verdade, você é provavelmente a pessoa mais vulnerável de todas, porque você depende única e exclusivamente de uma pessoa, ou seja, a chance de dar merda é 100%, mesmo que você ganhe muito. É a famosa algema de ouro. E entenda como funciona o dinheiro. O cara que ganha 20 mil por mês pode ser mais pobre do que você. Tem gente que ganha 20 mil por mês e é pobre, porque gasta 20 mil por mês. Tem gente que ganha 50 mil por mês e vive endividado, porque o padrão de vida cresce junto. Isso é o que eu chamo de pobreza de luxo. É a pessoa que parece rica, mas se perder o emprego, quebra em 3 meses. Isso não é riqueza. Isso é um teatro. Agora, uma pessoa que ganha 5 mil por mês, mas investe todo mês, ela vai construindo patrimônio. Tem ativos. Essa pessoa sim tá ficando rica, mesmo sem parecer. Porque riqueza é invisível no começo. E o que muda a sua vida não é o saldo. Essa talvez é a parte mais importante do vídeo. O que muda a sua vida de verdade é a sua renda crescendo ano após ano. Porque sua renda cresce, você investe mais. E se você investe mais, você compra mais ativos. E se você compra mais ativos, você gera mais renda passiva. E se você gera mais renda passiva, você reduz a sua dependência do seu trabalho. E aí sim, a sua vida muda. Então a meta não é 100 mil reais. A meta real é aumentar a renda, ter consistência, ter ativos e ter fontes diferentes de renda. E eu vou repetir isso porque isso precisa entrar na sua cabeça. 100 mil reais é muito mais um efeito psicológico do que para o seu financeiro. É o marco que te prova que você consegue, é o marco que te tira do modo sobrevivência, mas financeiramente ainda não é liberdade, ainda não é aposentadoria, ainda não é riqueza. É só o começo. E aí que vem a grande virada. A maioria das pessoas que chega a 100 mil reais, a maioria das pessoas chega nos 100 mil reais e faz uma dessas coisas. E eu não quero ficar falando só da teoria não, quero te dar uma parte prática aqui nesse vídeo também. O que eu faria se tivesse 100 mil reais hoje? Se eu ganhasse 100 mil reais hoje, eu não ia sair comprando carro, eu não ia sair viajando, eu não ia sair torrando, eu ia fazer isso. Eu ia fazer isso aqui. Eu ia manter o meu padrão de vida o mais baixo possível, eu ia continuar trabalhando e eu ia usar esses 100 mil reais como uma semente para multiplicar, para investir com consistência, para aumentar a renda, para comprar ativos, para criar novas fontes de renda, porque é isso que o rico faz. Rico usa o dinheiro como ferramenta, já o pobre usa o dinheiro como recompensa. Então deixa eu resumir esse vídeo todo numa frase. 100 mil reais não muda a sua vida porque você vai ter que continuar trabalhando. Ele só te dá uma falsa sensação de riqueza. Ele só te dá uma paz temporária. Ele só te dá um respiro. Agora, riqueza de verdade é outra coisa. Riqueza é quando você tem mais ativos do que passivos, é quando você tem várias fontes de renda, é quando a sua renda cresce ano contra ano, é quando você não depende de uma única pessoa, de uma única empresa, de um único lugar. E principalmente quando você não depende do seu tempo para ganhar dinheiro. Porque quando você precisa vender o seu tempo, você ainda é um escravo do relógio. Então, se você está lutando para chegar nos 100 mil reais, continua, porque é um marco importantíssimo. Mas não se ilude, porque 100 mil não é o final. 100 mil é só o começo. O jogo de verdade é você crescer ano após ano. Agora eu quero saber de você. Você concorda comigo? Discorda? 100 mil reais resolveria a sua vida? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Bom, a minha opinião você já ouviu ao longo desse vídeo. E se você quiser me ver falando mais sobre dinheiro, educação financeira, dicas práticas de como se organizar melhor, de como se organizar melhor com o seu próprio dinheiro, como ganhar mais, enfim, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal. Assim eu sei que você gostou desse conteúdo e é para eu trazer mais vídeos como esse. Enquanto isso, você pode estar assistindo os outros vídeos aqui do canal. Eu agradeço demais sua atenção até aqui, meu amigo. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!